Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pó do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Como Elias que se foi, Deus se o levou. Porém, então, dali, Deus começou a levantar a Jesus Cristo através do paraíso para o túmulo e do túmulo para a glória. Perfeita força por perfeita debilidade. e os filhos do Senhor Respondendo estão, respondendo estão. Por isso, ouvintes, nós temos um canto celestial, como cantam as irmãs Neidila e Gerani em momentos no tabernáculo da fé. Meu canto celestial. Já muitas vezes eu pensei qual há de ser o canto meu, em Deus saudar Jesus meu Rei. Quando eu chegar ali no céu, oh que alegria irei gozar, assim que o céu bem-vindo ouvir, que tanto alegre ao te emanar do impulso que eu então senti. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. E quando enfim eu penetrar no céu de eterno gozo e luz, os anjos vão preludiar o meu cantar ao bom Jesus. Quando eu feliz me apresentar, seu rosto hei de ver então, ecoará o meu cantar de um salve puro coração.
qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Ouvintes amados, se nós queremos identificar, conhecer um espírito covarde, um espírito que Deus abomina, é aquele espírito de se fazer de vítima. Nós erramos, nós provocamos, nós causamos, às vezes, até a própria destruição do casamento, do lar, dos filhos, dos amigos. Isso chega a atingir até ministérios e, depois, queremos aparecer lá na frente como vítimas. Esse é o espírito mais covarde, mais nojento que existe diante de Deus. É difícil alguém dizer: pequei, e o meu pecado está diante de mim. Nós sabemos que Davi fez esta confissão no Salmo 51, que é decorado por muita gente que gosta, que tem prazer em ser vítima. Vítima da mulher, vítima do homem, vítima do amigo, vítima da igreja, vítima do pastor, vítima. Agora, assumir é melhor. Assumir o seu pecado, assumir o seu erro, significa vencê-lo. Significa extirpá-lo. Porque nós só conseguimos extirpar, eliminar um erro, quando nós tomamos consciência do mesmo e podemos assumi-lo, para que então, pelo meio propiciado por Deus, que é o caminho da cruz, do Calvário, nós nos livremos dele. Há um medo que significa uma covardia. E muitos há que pensam, para caírem na graça do povo, é sempre se aparecendo como vítima. A pobre vítima, que trabalha tanto pelo Senhor, que trabalha tanto pela igreja, que trabalha tanto pelos irmãos, que trabalha tanto pelos colegas, pelos pastores, e sofrendo tanto. Um corte na mão, cortou a mão numa lata de sardinha, enquanto preparava o futuro de seus filhos e entesourava tesouros aqui na terra, fazendo fortuna. Essa é a verdade. Este é o retrato falado dos tais. Se nós nos encontramos enquadrados nisto,
o melhor que fazemos é reconhecermos, não ficarmos irados, revoltados, nos sentirmos insultados, competidos. Quando a verdade compete com o homem, é muito melhor para ele do que quando é a mentira, quando é a calúnia, quando é a difamação, quando é a inverdade. É muito melhor enfrentar a verdade. Pilatos chegou a perguntar o que era a verdade. A verdade estava diante dele. E a verdade podia solucionar o seu grande problema de ser um governador perdido. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, em tudo nós temos exemplo em Jesus Cristo, em seus homens, homens de Deus, mulheres de Deus. A murmuração contra Deus, por causa das contradições, foi um meio que Moisés enfrentou lá no deserto. Nós acabamos de ter a iluminação do Espírito Santo, que Coré, Abirão, Datã, Balaão, note isso, todos eles expuseram o sinal no Egito. É a mecânica da coisa. Bom, para você que conhece a Bíblia, você já entendeu tudo. Mas lá no deserto, quem estava realmente protegido pelo sinal? Eles tinham tudo para murmurar. Ensinaram o povo a adquirir as coisas junto a Deus, ao invés de ser pela oração, pelo reconhecimento, mas sim pela murmuração. Murmuração. E por isso foram sucumbidos, tanto eles quanto aqueles que deram ouvido aos mesmos. Você não pode ter ouvidos para ouvir tudo o que chega. Ou você vai estar de um lado ou de outro. Você vai ter que decidir como órfã e Ruth. Você vai ter que decidir como Abraão e Ló. Ou é de lá ou é de cá. Não é meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo. Em cima do muro. Para ganhar pão, para ganhar sustento, para ganhar fama, não filtra definitivamente lados. Os lados estão aí. Mas agora nós temos a grandeza de Deus. Na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. O profeta de Deus nos mostra Jesus Cristo sendo autor da glória, sendo o verbo de Deus, sendo a palavra do próprio Deus, de tudo que se criou, logos de Deus, se humilhando até a morte e morte de cruz. Quando foi que nós encontramos Jesus Cristo como vítima? Se fazendo de vítima, expressando um semblante, uma oração de vítima. Ele orou. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Jesus Cristo tinha um lado definido. Morrer ou morrer. Viver ou viver. Apenas sepultura? Não, inferno também. Junto às almas perdidas. Ele não esteve
com almas perdidas somente aqui, nesta dimensão. Ele esteve com elas lá também, lá embaixo. E para estar com elas, ele desceu mais ainda do que a sua descida aqui na terra, porque ele desceu, se humilhou demais em se fazer homem. Mas quando ele desceu lá no inferno, ele ainda desceu mais. Foi muito mais do que se fazer homem. Estar com quem? Com os sacerdotes, com o próprio Caifás, que já estava lá potencialmente. Estar lá com o governador, com o imperador. Estar lá com os sacerdotes, com os cientistas religiosos do tempo de Noé, de antes do dilúvio ainda. Veja o quanto isso ficou mais baixo, mais terrível. Irmão Branham, graças a Deus, isso é para quem tem profeta. Tenha também o seu profeta. Tenha o Elias. Ele afirma, ele, Jesus, era o mais alto e se tornou o mais baixo, sem nunca se encontrar como vítima. Ele veio ao povo mais baixo, foi a mais baixa cidade, e o homem mais baixo da cidade, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Foi dali para a morte, da morte para a sepultura, e da sepultura ainda mais baixo, para o inferno, para o mais baixo que podia chegar. Não foi a manjedoura, não foi o Calvário, foi lá, o mais baixo, o que nós não queremos. Ao mais baixo inferno que se pode pensar, ele foi até ali. Mas foi dali que Deus começou a levantá-lo através do paraíso. Começou em ordem crescente. Logo veio para o túmulo. Do túmulo, ele foi para a glória. E tão alto que ele teria que olhar para baixo para ver o céu, para ver os presidentes, para ver os grandes. Deus exaltou o seu trono. Agora tudo isso é implícito na noiva de Jesus Cristo. Ana, no seu cântico, diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel capítulo 2, versos 6 ao 8. Agora você se encontrou também. Você se encontrou num lugar maravilhoso. Você não está no esterco do dogma, no esterco do credo. Você não está no esterco da confusão dentro da mensagem, de grupinhos rasteiros, mexeriqueiros, difamadores, cheios de linhas. Nós estamos perguntando qual era a linha do irmão Branham. Era os 7 trovões? Ressurreição isolada? Tenda? Qual era a linha do irmão Branham? Você não está nisto. A noiva não está nisto. A noiva está num lugar maravilhoso. Mesmo que seja o inferno, mesmo que seja a sepultura, é o lugar que ela deve estar. O diabo não quer te tirar da mensagem, minha irmã. O diabo não quer te tirar da mensagem, meu irmão. Pastor, diácono, seja quem for.
Ele quer simplesmente te dar um lugarzinho que não é seu. Te pôr num lugar impróprio, inadequado, que não é a sua posição. Um lugar maravilhoso, como canta a irmã Valdécia, em momentos no tabernáculo da fé, é para eleito. Como pode ser o céu? Como pode ser onde vou morar? Se é tão bonito, quero contemplar. Estou ansioso para lá mudar. Como é bom saber que lá no céu não tem tristeza e nem dor, não tem engano nem traição, não tem ismo, não tem linhas, não tem interpretações, não tem doença, não tem câncer, não tem esterco, não tem mais aonde se baixar, não tem nome para ser amaldiçoado, difamado, não tem nada disto. Tudo é glória, mas é lá de baixo que ele vai levantar o pobre, o necessitado, como eu, como você. Tem levantado para o arrebatamento. O apelo da hora é este: aceite o arrebatamento. Suba, suba, saia do ridículo, das coisas de baixo. Comece a viver um nível de fé, de entendimento, de posição que Deus te deu. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde no corpo, na alma e no espírito. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Viver por Cristo, a vida verás, servi-lo com amor, no mundo falas, fiel ao que ordena a voz do dever. Eis o caminho do vero prazer, meu Salvador bendito, a ti me entrego enfim. Fizeste o sacrifício na cruz.
viver por Cristo que morreu por mim, sofrendo na cruz a angústia e dor. O amor me constrange a sempre a entender e alegremente cumprir seu querer. Meu Salvador bendito, a ti